o Deus é um herói sim. No mangá, no anime, meu querido, para de ficar desfazendo do anime, porque isso é falta de respeito com quem criou o anime. Faz favor, fique querendo caçar teorias onde não tem. Vai procurar o que fazer. Vai limpar uma casa, lava a mão à louça, para de ficar querendo desfazer do anime, porque eu assisto esse anime, você não sabe. Estranha a sua cara, esse é o melhor anime de todos que eu já assisti na minha vida. Quer dizer, Sete Pecados Capitais é melhor, mas sim, em segundo lugar, esse é o melhor anime. Fala galera, aqui é o Lu. Se você acompanha o canal, você sabe que eu já falei várias vezes sobre o motivo mais conhecido que faz as pessoas não gostarem do Rudeus. A polêmica, as atitudes dele, toda vez aquelas discussões que praticamente todo fã de Mushoku Tensei já conhece. Mas enquanto eu pesquisava comentários para esse vídeo, eu percebi uma coisa. Muita gente que não gosta do Rudeus sequer cita essas polêmicas. Na verdade, algumas críticas são muito diferentes do que a maioria imagina. E uma delas, na minha opinião, é a mais interessante de todas. Mas vou deixar essa pro final, porque antes disso, precisamos falar dos motivos que quase ninguém comenta. Por que as pessoas não gostam do Rudeus Parte 3? Tópico 1. Ele não parece o herói da história. Quando você pensa em protagonista de Isekai, normalmente vem aquela pessoa que mudou o mundo, derrotou o rei demônio, salvou o reino, mudou o destino da humanidade, mas o Deus é diferente. Durante boa parte da história, ele estava tentando resolver problemas da própria vida, e isso gera uma discussão estranha em parte do público, porque para algumas pessoas ele parece mais um personagem dentro do mundo do que alguém que está conduzindo a história. E a sensação fica ainda mais forte quando aparece personagens que roubam completamente a cena. Aliás, isso é justamente o próximo motivo. Tópico 2. Muita gente acha outros personagens mais interessantes. Essa crítica aparece muito mais do que parece, porque Mushoku Tensei tem um elenco extremamente forte. Tem gente que prefere acompanhar a jornada da Iris, outros preferem mais do Gest, outros preferem o Paul, mais interessante, e tem gente que até assiste praticamente o caso da Rox. Enquanto isso acontece, o protagonista acaba sofrendo na consequência, porque o público começa a acompanhar, e comparação normalmente nunca é uma boa coisa. Mas existe uma crítica que ainda parece mais do que essa, e ela tem relação direta com o ritmo da história. Tópico 3. O problema não é a força dele. Muita gente pensa que a crítica ao Deus é porque ele fica forte demais, mas curiosamente essa nem é uma das relações mais comuns. O que muita gente critica é outra coisa, a evolução da personalidade dele, porque Mushoku Tensei escolheu mostrar uma mudança lenta, muito lenta. Anos passam, arcos inteiros acontecem, e ainda assim algumas pessoas sentem que ele continua carregando muitos dos mesmos defeitos. Para alguns fãs isso é realismo, para outros isso é frustrante, e essa diferença de interpretação divide completamente a comunidade. Mas ainda não chegamos ao motivo mais curioso. Tópico 4. Peso das expectativas. Existe um fenômeno muito estranho que acontece com obras extremamente famosas. Quanto mais alguém elogia, mais fica a expectativa, e Mushoku sofreu exatamente com isso. Muita gente começou o anime ouvindo frases como melhor Isekai já criado, pai do Isekai moderno, a melhor obra do gênero, e quando você entra esperando algo perfeito, qualquer defeito parece muito maior do que parece. Isso acaba afetando não apenas o anime, mas principalmente o Rudeus, porque ele é o rosto da obra. Mas isso ainda não explica a crítica mais curiosa de todas, e agora eu vou falar a mais curiosa. Tópico 5. O Rudeus virou maior do que o próprio anime. Hoje existe um fenômeno curioso. Muita gente que critica o Rudeus nem chega longe de Mushoku Tensei. Alguns assistem poucos episódios, outros viram cortes, comentários, discussões, posts em redes sociais, e aos poucos o personagem virou um símbolo. Quando alguém fala de Mushoku Tensei, quase sempre a conversa acaba voltando para o Rudeus. Não importa se estão falando de animação, do mundo, da história, dos personagens, no final tudo volta para ele. E talvez essa seja justamente por isso que eles geram tantas discussões. E no fim das contas, o Rudeus não é odiado por ser um único motivo. São várias críticas diferentes, algumas sobre a personalidade, outras sobre a construção dos personagens, e algumas simplesmente nasceram da enorme fama que o Mushoku Tensei conquistou. Mas uma coisa é importante, é impossível negar: poucos protagonistas conseguem fazer a comunidade discutir tanto quanto ele. E agora eu quero saber qual desse crítica você acha você mais vê quando o assunto é Rudeus. Comenta aqui embaixo, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.